Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agro Papo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 11 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia TV da internet, também sendo veiculado na Rádio Agro hoje. Aqui o jornalista Ronaldo Luiz. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre agricultura de precisão digital, novidades neste segmento, em particular aí sobre soluções que estarão sendo apresentadas na AgriShow, final de abril, começo de maio, na cidade de Ribeirão Preto. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o executivo da Sigma Sensors, Júlio César Rolenbach. Júlio César, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo, bom dia, muito obrigado pela oportunidade aí, é um enorme prazer poder participar aqui desse canal de vocês, né, que há tanto tempo aí traz as informações da AgriShow, né, esse Agropapo aí é uma coisa fantástica, né, e é muito legal poder ter esse espaço para conversar com vocês e falar um pouco sobre a Sigma Sensors, que vai estar presente na feira novamente, já participamos há mais de 10 anos, né, e vamos estar lá novamente com mais novidades aí para trazer para o público, né? E eu agradeço muito esse canal aí, esse espaço que tem para a gente poder já passar uma prévia, né? Para o pessoal saber o que vai estar esperando na estante esse ano aí, para poder se informar melhor com a tecnologia inovadora que sempre está chegando, né? É um espaço muito legal. Eu Muito bem, agradeço meu. muito. Perfeito. Antes da gente partir aí para a gente poder destacar aí justamente aí os atrativos, as atrações da Sigma na AgriShow, eu queria que você pudesse dar um brevíssimo perfil institucional aí da Sigma para a nossa audiência. Perfeito. A Sigma Sensors é uma empresa que está no mercado presente há mais de 20 anos, né? A gente participa de várias feiras, todas correlacionadas a, basicamente, você ter sensores em campo, onde você vai estar coletando dados em campo e levando até um supervisório, até algum sistema na nuvem, né? Hoje, o mundo está muito moderno, então a gente basicamente precisa coletar dado em tempo real em lugares remotos para poder monitorar e dar esse dado para quem vai tomar a decisão, né? Então, veja bem, a Sigma Sensors, ela representa empresas multinacionais, né, americana, alemã, inglesa, e são todas empresas que fornecem sensores e sistemas de medição e monitoramento. Então, a Sigma Sensors, ela vai até o local, entende a necessidade do cliente, o que ele está querendo fazer, o que ele precisa medir, a gente instala a solução e coloca esse dado disponível para o cliente poder tomar as decisões dele, né? E a agricultura está caminhando para esse lado. Hoje, a quantidade de dado em tempo real na agricultura é uma coisa, assim, incrível, né? E nós estamos ali, a Sigma Sensors está presente, fornecendo, basicamente, estações meteorológicas, né? São estações automáticas que coletam dado na lavoura em tempo real e joga esse dado no supervisório, onde o cliente pode acompanhar esses dados, fazer previsões, né? E o mais importante é o cara ter esse dado armazenado a longo tempo para poder ter um histórico da propriedade dele, né? E tomar decisões em cima desse histórico, né? Claro. Então, a Sigma Sensors é isso, é uma empresa que tem 20 anos de existência, nós somos hoje em torno de 44 colaboradores, atuamos em todos os estados do Brasil, né? E para esse ano específico na AgriShow, a gente vai ter aí umas novidades interessantes. O que nós estamos trazendo esse ano? Esse ano vai ter na estande um pluviômetro, que basicamente esse pluviômetro ele funciona de uma forma muito compacta, porque ele não tem painel solar, tem uma bateria dentro, e ele opera com satélite. Então, tu não precisa ter rede GSM, cabo, nada disso. Você instala ele lá, é muito simples a instalação, basicamente tu prende ele no local, liga, e ele já vai enviar o dado para a nuvem para você ver o quanto choveu naquela região. Então, esse pluviômetro é uma novidade muito interessante que está acontecendo esse ano. Também estamos trazendo, vai estar presente lá na nossa estante para o pessoal poder ver, algumas soluções fornecidas pela empresa Lycor. A empresa Lycor é uma empresa americana que possui sistemas muito interessantes de medição em campo. Um deles é o sistema para medição de fluxo de carbono.
tá? E Uhum. outros são um sistema para medição de fisiologia vegetal. Então, eu vou explicar um pouquinho esses dois sistemas para o cliente poder, né, ver se interessa para ele já ir lá focado, sabendo o que ele vai encontrar sobre esses dois sistemas. Hoje, como você sabe, Ronaldo, o mundo inteiro está nessa pegada da medição de carbono, né? Sim. E, assim, para dar uma breve esclarecimento para a turma entender o que é isso, porque tem muito nome técnico, tem muita, digamos, muita conversa, assim, complexa, às vezes, a pessoa entender, mas a ideia do fluxo de carbono é uma coisa muito simples. Você imagina o seguinte: você tem uma indústria e você produz alguma coisa, um produto, seja uma cadeira, um computador, uma mesa, não importa. Você vai ter lá dentro um pessoal que tem a capacidade de fazer isso, de medir quanto de carbono foi lançado na atmosfera quando tu criou o teu produto. Então, Perfeito. imagina assim, eu fui fazer aquela cadeira, eu gastei 5 toneladas de carbono para cada 1.000 cadeiras fabricadas. Tá bom, eu já Uhum. sei quanto que eu estou poluindo de carbono na atmosfera. Ok. Diante disso, há outras empresas que elas não emitem carbono. Pelo contrário, elas sequestram carbono e ela vira um credor de carbono. Então, vamos imaginar, a lavoura, ela é um sequestrador de carbono da atmosfera Uhum. para fazer a geração da planta. Então, o que acontece? Nessa ideia, a lavoura é um credor de carbono, ele Claro. está tirando da atmosfera. Então, tu imagina o seguinte: se você medir essa quantidade de carbono que você está tirando da atmosfera, seja através de uma lavoura, seja através de uma floresta, as florestas, quando estão crescendo, são os maiores coletores de carbono, né? A lavoura, ela colhe, mas é menos, é claro, a planta é menor, o ciclo é diferente, né? Mas, enfim, tudo gera um certo carbono, um fluxo ali positivo, né? Uhum. Então, qual que é a ideia? Para explicar claro para o pessoal entender. Eu medindo corretamente isso, eu tenho condições com esse dado de mostrar para quem precisa comprar o crédito de carbono para compensar a sua emissão de carbono, Uhum. ele vai poder comprar de mim. Só que para ele comprar esse crédito de carbono de mim, eu tenho que ter uma medição verdadeira. E Correto. hoje no mundo, lá fora, tem uma coisa engraçada que o pessoal chama de fluxo de carbono fantasma. São projetos que o pessoal vai lá, inventa um monte de tabela, um monte de coisa e fala que está medindo, gerando tanto de crédito de carbono. E no fim, o mercado fica um pouco Ressabiado. preocupado, né? Porque não está claro, né? A Uhum. forma que o cara mediu, a metodologia que ele seguiu, né? Fica uma coisa obscura. Então, a Lycor, ela tem um equipamento hoje para medir o fluxo de carbono que é incrível. Tu instala ele no campo e ele mede em tempo real o fluxo de carbono que está ocorrendo no local. Uhum. E ele já mede o crédito ali que você está gerando, a quantidade de tonelada de carbono que você está gerando por hora, digamos, naquela região. Certo. Então, E essa, você... a ferramenta que vocês estão trabalhando, a metodologia, melhor dizendo, ela é validada por órgãos independentes? Boa pergunta e muito importante. A Lycor é uma referência internacional nessa área. Podemos Uhum. dizer assim, quase que quem criou o sistema de medição disso em campo foram eles, tá? E, então, assim, é tão difundido lá fora a marca e o produto deles que o maior público deles, para você ter uma ideia, são pesquisadores. Os Certo. pesquisadores usam das máquinas para poder fazer a medição do quantitativo, para depois poder escrever um paper, escrever um artigo, né? Então, Uhum. assim, sobre essa medição, ela, digamos, é quase incontestável, tá? Agora, claro, existem, né, algumas normas, regras, mas esse mercado, Ronaldo, ele é muito novo, muito, muito, muito novo. Ele mal, assim, nasceu, né? E a gente está chegando com essas máquinas para poder incentivar quem tem grandes lavouras, começar a pensar nisso, porque o que vai acontecer lá na frente? Você imagina o seguinte: lá na frente existe um acordo internacional, né, que eles chamam de net zero, onde a Suíça, a Inglaterra e outros países aí estão bastante envolvidos com isso, onde eles querem até 2050 ter o chamado net zero, ou seja, Uhum. emissão de carbono zero. Para isso, eles vão ser obrigados a comprar crédito de carbono, certo? E Sim. eles só vão comprar esse crédito de quem está medindo de uma maneira séria, né, Uhum. para fechar o circuito. E aí corre o risco, né, vamos imaginar, ele quer comprar soja. Daqui a pouco ele só vai comprar soja de quem tem crédito
de carbono positivo. Uhum. Senão, ele vai tentar achar alguém que tenha. Mas esse alguém que tem que ter um processo verdadeiro, uma metodologia de medição correta, né? Então, está surgindo ferramentas para isso, né? E nós temos essa ferramenta para isso, né? E também está surgindo nesse mercado o profissional que faz isso, que é a pessoa que acompanha todo esse processo durante o ano inteiro, né? Que vai lá, vai, digamos, mensurar isso aí junto com a máquina, fazer os relatórios, né? Porque o processo do carbono ele é muito amplo, ele envolve uma cadeia gigantesca, tá? Claro. Então, assim, já está surgindo essas empresas, né, para fazer isso. E nós vamos estar lá, então, com essa máquina presente, para quem tiver interesse, pensando na sua lavoura e no crédito de carbono futuro, a gente vai estar lá com essa máquina para o pessoal dar uma olhadinha. Bem interessante, tá? Sem dúvida. Além, E além de toda a questão assim de poder identificar se aquela produção tem uma pegada maior ou menor de carbono, a aplicação aí, justamente com base nesse lastro, ela tem um alcance aí no mercado, por exemplo, em relação a crédito, a seguro, né? Porque, por exemplo, uma soja de baixo carbono, de repente, pode ter acesso a linhas de financiamento que uma soja com mais pegada de carbono não vai ter, né? pois é, exato. Eu diria é por aí o raciocínio, né? Eu acho que vai abrir muitos leques nesse processo, né? Tu imagina, vai acontecer isso, vai ter pessoas com processos de medição muito claro, muito correto e Uhum. dando números fantásticos, que vai ser maior do que os outros que talvez vão estar usando o método tradicional e não tem como provar tanto se aquele efeito é igual, né? Então, o que vai acontecer? Quem tiver, digamos assim, andando de uma forma mais correta, com certeza vai ter benefícios, né? Vai ter benefícios muito positivos lá na frente. Tanto é que, assim, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil também está começando. Então, é muito novo, né? Então, acho que é interessante a pessoa ir lá, conversar com a gente, trocar uma informação. Eu sou da parte de engenharia, inclusive, não sou especialista na parte do fluxo de Uhum. carbono. Lá na feira vai ter gente que é especialista na questão do fluxo de carbono, né? Então, passando lá, vai poder ter muito mais informações sobre a questão do mercado, né? Eu, basicamente, sou mais a parte de engenharia, a parte de instalação, coleta de dados, confiabilidade de dados, né? Então, esse é meu dever dentro da empresa, né? E, além disso, Ronaldo, como Por eu te favor, falei, nós vamos... Oi? pode falar. Não, além disso, a gente vai ter umas novidades lá também, que é a questão da fisiologia vegetal. Essas máquinas, né, que a Lycor produz também é muito interessante, vão estar presentes, vale a pena o pessoal dar uma passadinha lá para ver. O que essas máquinas fazem, né? A medição da fisiologia vegetal é basicamente tu medir a saúde da planta, tá? Então, hoje, basicamente, tu tem duas linhas de máquina ali, uma que mede a fotossíntese mais a transpiração da folha. Então, tu imagina, né? É basicamente uma máquina que tu bota a folha no meio e tu consegue medir ali a fotossíntese da planta e a transpiração da folha. E isso fala muito sobre a saúde da planta, né? Quem é da área aí, que como eu disse, eu também não sou agrônomo, né? Então, quem é da área, que entende isso aí, sabe a importância de ter uma medição clara e verdadeira desse dado, né? Tu consegue tirar muita conclusão. Você, às vezes, tu pode ter uma planta que aparentemente ela tá bonita, mas ela está dizendo para você que dentro de 3 ou 4 dias ela vai estar amarela, vai estar morrendo, e tu consegue antecipar muito Consegue essa dar uma informação. previsibilidade, né, nisso, né? Antecipar, né? Isso, Uma você predição, na verdade. exatamente, você, por exemplo, tu aplicou algum produto na planta, e imediatamente você medindo isso, ela já está dizendo para você o que está acontecendo com ela, né? Porque além de medir a fotossíntese e a transpiração, ela também consegue medir a chamada a condutância estomática, né? E a fluorescência da clorofila. Também é uma outra máquina que mede isso, a condutância, né? Estomática e a fluorescência de clorofila. Também há um processo ali que deixa muito claro a saúde da planta quando você analisa em tempo real no campo. Então, essas máquinas também vão estar presentes, né? Também vai ter pessoal ali mais da área da agronomia que entende disso, muito melhor que eu para falar, né, sobre essa propriedade da fisiologia vegetal, mas nós vamos ter essas máquinas, é bem interessante também o pessoal passar lá para dar uma olhadinha, porque bem ou mal é a saúde da planta, né? A agricultura é Claro. tudo relacionado à saúde da planta, né? E, além disso, nós temos também um sensor interessante ali, que mede evapotranspiração em tempo real, né? Também é uma novidade que vai estar na feira, que esse sensor de evaporação em tempo real, ela funciona pelo método que o pessoal aí
né, uma parte da turma conhece, chamado Ed Covariance, né? Então, a Ed Covariance, o que que é? Basicamente, tu tem uma torre alta, né? E essa torre vai medir tanto a evaporação do solo como a transpiração das plantas. Então, se eu estou medindo a evaporação do solo mais a transpiração das plantas, de fato é uma evapotranspiração real. Então, essa máquina vai dar um efeito de medição da transpiração muito melhor que outras metodologias que existem para medir. Claro, é um sistema mais caro? Sim, é um sistema mais caro, mas a forma que o dado é mensurado é muito real. É diferente também, é uma novidade também diferente, que também vale a pena o pessoal passar lá para dar uma olhadinha, né? E só para complementar, a gente vai estar lá naquela arena de soluções que chama Arena Soluções Agro, né, que é a parte fechada lá, né, e nosso endereço lá, se eu não me engano, é o G009, é isso aí, G009. E a gente vai estar lá esperando aí, aguardando o público aí que sempre está aí no Agropapo, aí junto com o Ronaldo, com toda a turma aí. Isso. Esperamos vocês com bastante entusiasmo aí para conversarmos. Perfeito, Júlio. Olha, já é um grande bordão e chavão do Agropapo que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e uma vez mais deixar o espaço aí para você reforçar o convite para a nossa audiência conhecer aí as soluções da Sigma na AgriShow e também se você quiser deixar algum contato institucional, o espaço está aberto. Tá certo, obrigado. É o nosso site, né? É o www.sigmasensors, né? Sigma é S-I-G-M-A, Sensors, em inglês, né? Então, final com RS, né? Sensors.com.br, né? E como eu falei, vamos estar naquele pavilhão fechado, né? E vamos estar no endereço G009 e é isso. Quem quiser conhecer melhor a nossa empresa pode acessar o nosso site, né? Aqui tem vários vendedores de várias áreas, basta você entrar em contato conosco e dizer qual área lhe interessa, né? Que a gente tem monitoramento, eu estou focado aqui na agricultura, que é o nosso objetivo, né? Mas a gente tem monitoramento, por exemplo, mineradora, né? A mineradora tem um problema sério de contaminação de água, então a gente monitora rios de mineradora, monitoramos essas contaminações também, né? Então, assim, tem um leque grande aí de soluções que a Sigma pode oferecer para vocês, né? Mas estamos aqui focando na agro, né? Que é o objetivo da feira aí que vai ter agora da AgriShow em breve, que se eu não me engano, tenho quase certeza que ela eu acho que hoje, a maior feira agrícola do mundo, né, Ronaldo? Não é Brasil. Eu creio que a nível mundial não tem nenhuma feira maior que essa. Sim. Eu já fui em várias dos Estados Unidos, mas elas são separadas, são espalhadas, né? Aqui não, nós temos uma concentração de uma big feira num lugar que é famosa, né? E eu acredito que é a feira maior agrícola do mundo, né? É incrível. Muito bom. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. Júlio, uma vez mais agradecemos sua participação. Tendo novidades, o espaço está aberto. E tá ótimo. Muito bom. Encerramos esta edição. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz. E a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Duquette. Encerramos esta edição. Voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. Um abraço, Ronaldo.